Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Emmanuel comenta na lição 54 do livro Ceifa de Luz, na Cultura da Paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades a fim de que saibamos ser úteis, calar referências impróprias ou destrutivas, reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo, consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações, fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes, melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for, cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos, e jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Mais uma vez, a gente vem percebendo desde o início, que esse livro, Ceifa de Luz, é um livro com dicas diretas de terapias para a gente estar fazendo, cada um de nós. Então, a gente que vem estudando a sequência dos livros, que pegou os livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, os 4 primeiros livros. Agora o 5º livro, que é o Ceifa de Luz, ele vem falar de terapia mesmo, ele vem colocar dicas que, se a gente começar a colocar como se fosse uma espécie de vistoria, o que caracteriza a vistoria? Alguém chegar com uma prancheta com alguns itens e lendo item por item, faz aquilo, sim ou não, e marcando, E a gente começar a marcar também na nossa agenda diária, se a gente está conseguindo seguir esses conselhos aqui, que respeitar a opinião alheia como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Respeito. Se vai haver mudança de opinião, a gente sabe que nós estamos aqui todos influenciáveis o tempo todo. Mas, num primeiro momento, você quer perder a amizade, a confiança da pessoa, é você desrespeitar. E é interessante que você pode discordar sem desrespeitar, Porque quando a gente vai falar do desrespeito, é o que vem acontecendo com muita frequência, infelizmente, com relação às discussões políticas em nosso país. Eu concordo com esse ponto de vista. Tudo bem, eu concordo com o outro. Cada um defende a sua opinião, legal, mas o que está acontecendo não é isso. Um é um imbecil porque não concorda igual a mim, já entrou no desrespeito. Eu posso respeitar uma coisa, mesmo que eu não concorde com aquela coisa. Depois ele fala para a gente, colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que saibamos ser úteis. Sempre se colocar no lugar. A gente tem um mecanismo de defesa que faz parte do nosso instinto de sobrevivência mesmo, de conservação, a lei de conservação. O que é esse instinto de sobrevivência nossa? Por exemplo, fulano fala assim, a minha mãe desencarnou. Como a gente sabe que morte de mãe dói muito, é muito profundo dentro da gente, raramente você vai pensar na sua mãe morrendo para entender a dor daquela pessoa. Então você cria um mecanismo de defesa que você, por fração de segundo, você evita aquele... Você só fecha os olhos, meu Deus, meu sentimento. E aí fala, até fala meus sentimentos, meus pêsames, sem muito sentimento. Você não entra muito naquela seara, porque é uma seara dolorida. Mas se a gente começar a quebrar aos poucos isso, não é que a gente vai entrar também sempre nesse sentimento profundo, não, mas pelo menos entra um pouquinho no sofrimento, se coloca na posição do companheiro, só para poder ter uma noção de como seria. E olha só, é como seria contigo, mas não necessariamente é com ele. Com ele pode ser pior ou melhor. Mas pelo menos te dá uma referência daquilo que eu quero para mim e eu não quero para os outros. Depois, calar referências impróprias ou destrutivas, isso é um desafio nos dias de hoje. Esses comentários que a gente vê, piadas. Eu gosto muito de comédia, de humor. E quando ela está falando de comportamentos, está brincando de maneira salutar, ótimo. Mas depois
quando eu começo a falar referências impróprias ou destrutivas, então tomar muito cuidado. Por reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo, não. O que está motivando são coisas diferentes, mas a dor é a mesma. A dor que se você sente por ter sido traído não é muito diferente da dor que você tem quando experimenta uma decepção de um projeto seu dar errado, não. Né? Às vezes tem gradações da dor. A dor foi um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas dor é dor. Depois ele bota aqui, consagrar-nos ao cumprimento das nossas próprias obrigações. Se eu estou buscando a paz, eu estou ocupando a minha mente com as minhas obrigações, eu estou num caminho correto, que o caminho aqui nessa terra que a gente vive é ocupar o nosso tempo com trabalho, com alguma ocupação que seja útil. Depois bota, fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Esse, por exemplo, ele vai estar sempre sendo sujeito à análise, porque o melhor hoje não é o melhor de amanhã. E cada vez que a gente vai evoluindo, mais a gente vai podendo fazer melhor do que fazia antes. Né? Mas a gente botar aqui, ó, melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Sair do nosso ego, aquele pedestal que a gente tem dentro da gente, e entender de uma vez por todas que quando eu estou proporcionando felicidade para as pessoas naturalmente vão começar a proporcionar a minha também. E só o fato de você estar movimentando a sua energia para fazer isso já vai estar criando uma psicosfera diferente ao teu redor. Né? Pois ele bota melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for, é um desafio para todos nós. Principalmente aqueles que fazem uso da palavra, né, que chegam a um ponto e falam, eu já li esse livro tantas vezes, já li essa lição tantas vezes. Não, a gente sempre vai ter coisa para estudar, vamos procurar agora aprofundar por outros ângulos, vamos ler de novo o assunto, vamos procurar, né, falar de uma outra maneira. Pois ele bota que cultivar o prazer de servir, de ter essa alegria de estar fazendo parte desses trabalhos que a gente faz, de ir na casa da pessoa visitar, uma pessoa que está doente, igual a gente faz, né? Ter o prazer de servir. É um prazer que é interessante, gente, né? Que eu gosto de compartilhar isso, já falei isso algumas vezes, que a gente já pegou o nosso grupo de trabalho da nossa instituição religiosa, vamos fazer uma viagem juntos. Fizemos até uma viagem internacional, 2 semanas fora do país. Uma semana a gente conseguiu mais ou menos curtir ali a viagem. Na segunda semana a gente estava querendo voltar correndo para os trabalhos que tinham aqui, porque esses trabalhos já são o nosso lazer, já são a nossa alegria. A gente vai chegar uma hora que é o prazer que a gente tem de estar ali servindo de alguma maneira. Né? E isso vai sendo construído aos poucos, principalmente quando você faz aquilo que você gosta muito de fazer. Mas ele bota semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Né? A gente até reconhece que algumas pessoas, por questão fluídica mesmo, não tem assimilação com a gente, não vai com a nossa cara, né? Aquela coisa. Mas, pelo menos, onde eu estou indo, eu estou semeando amor, eu não estou criando nenhuma celeuma, nenhum problema nenhum. Né? E outra coisa, jamais duvidar da vitória do bem, porque a gente tem que pensar numa coisa, Deus criou a gente para felicidade, não foi para ficar em sofrimento. O sofrimento é humano. Se a gente está mergulhado no sofrimento agora é porque de alguma maneira a gente ainda está afastado de Deus. A gente precisa recobrar, trazer Deus de novo para o nosso lado, né? De alguma maneira. Porque quando eu falo trazer Deus, ele sempre esteve do nosso lado, tá, não, mas eu tenho que buscar. Respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu ficar aqui longe criando minhas teorias e até buscando caminhos, o meu livre-arbítrio vai ser respeitado e eu vou colher na medida do que eu plantar. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, você não tem para onde correr. Agora, se eu começar a botar na minha cabeça, né, eu não vou duvidar nunca da vitória do bem. É o bem, o objetivo maior é a gente chegar, né, na perfeição. Outra coisa também que fecha aqui a nossa lição de hoje, fecha também o nosso comentário. Né? Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge. Ela vai depender do esforço de cada um. Mas essa primeira parte aqui do parágrafo, quando a gente começa a fazer isso, sem a gente perceber, a gente estabelece sintonia natural com todo mundo que é pacificador também. E aí é legal a gente começar a conviver com pessoas que fazem, que sentem, e daqui a pouco a gente está, aos poucos, mãos dadas, todo mundo na lei de solidariedade, todo mundo avançando para o Pai.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Emmanuel, mais uma vez pela terapia.